A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre aquela passagem da mulher apanhada em flagrante adultério. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 em diante. Ali, os escribas e fariseus levam esta mulher, que foi pega em flagrante adultério, e apresenta para Jesus Cristo. E quando Jesus se depara com aquela situação, de imediato ele se inclina e começa a escrever ali no chão. E é uma história que muitos têm abordado e tem muito a nos ensinar. E muitos acabam até mesmo focando mais no que Jesus escrevia do que a situação em si daquela mulher que estava ali muito envergonhada e sendo muito humilhada pelos homens, pelos escribas e fariseus. E Jesus, que é o Filho de Deus, que ama, olha que tremendo a postura dele, e preste bem atenção nessa reflexão. Eu quero ler para vocês aqui a passagem para que você possa entender melhor. João capítulo 8, versículo 1, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Olha, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, veja bem, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé. Eu quero que você preste muita atenção nesse ponto, que eles obrigaram ela, a ficar de pé no meio de todos, ok? Disseram então a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei de Moisés, ele nos mandou, que seja apedrejado. E tu, pois, o que diz? Isto, veja bem, queridos, diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas, olha que interessante, Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então aqui todo mundo fica curioso, o que ele escrevia? E a Bíblia não relata nada o que ele escreveu. Ele simplesmente, lógico, se inclinou e ficou ali escrevendo, mexendo com o dedo. E aí o versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus então se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando-se a inclinar-se, olha que lindo isso aqui, queridos, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se então Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, queridos: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. É uma passagem muito bonita e tremendo, e são detalhes que nós precisamos atentar, amados, sobre a postura do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele se inclina para escrever ali no chão, amados, ali ele está respeitando, ele está amando, ele está ali tendo muita compaixão, se condoendo, ele está ali, queridos, realmente entendendo a humilhação daquela mulher. Porque veja bem, esta mulher, ela foi apanhada em flagrante adultério.
Se ela foi apanhada em flagrante adultério, qual era o estado na qual ela se encontrava? Ela estava o quê? Despida, juntamente lá com o homem lá. Né? Os dois deveriam, de acordo com a lei de Moisés, serem apedrejados. Mas os escribas fariseus, né, sempre querendo encontrar algum problema ou algum erro em Jesus, levaram só a mulher. E o fato, lembra que eu até comentei para vocês aqui, preste bem atenção exatamente no versículo aqui 3, a qual os escribas e fariseus forçam elas, fazem com que ela fique de pé no meio de todos. Não é à toa que está escrito que ela foi obrigada a ficar de pé. Por quê? Normalmente nos filmes a gente assiste isso durante o dia, aqui a Bíblia fala que é de madrugada, e normalmente a mulher, ela com certeza foi arrastada até ali a presença de Jesus. E vocês acham que eles colocaram roupas nela? Não, eles queriam envergonhar, humilhar mesmo. Então aquela mulher estava despida. Você já tinha pensado nisso? Seja da parte de cima, da parte de baixo, ou seja, pensa nos trajes que porventura eu acredito que nem existiam ali. Então se ela tivesse deitada, ela iria se encolher, colocar as mãos, né, em cima, embaixo, ou seja, tentar encobrir ao máximo, porque tinha muita gente. Mas eles forçaram ela a ficar de pé para que todos vejam a esta humilhação. E Jesus, que é o Filho de Deus, ele que ama no profundo do profundo, ele respeitou esta mulher, ele logo se inclinou e não ficou ali olhando, como eu acredito que a grande maioria ficou olhando. Ele respeitou esta mulher, ele respeitou o corpo dela. E com esta atitude, ele já começou a demonstrar para esta mulher que ele a respeitava e que ele estava ali já para fazer de tudo para salvá-la, como de fato a salvou. Glória a Deus. E depois de tudo que ele disse, e a começar pelos mais velhos, né? Quem dentre vós não tem pecado, né? Que seja o primeiro que atire a pedra. Então, começar pelos mais velhos, foram se retirando um por um, e aí ele levanta-se e pergunta para ela, né? Cadê os teus acusadores? Ela falou, não ficou ninguém, Senhor, então nem eu te condeno, vá e não peques mais. Então, quero aqui fazer essa reflexão com vocês. Jesus, em hipótese alguma, está concordando com o adultério que ela cometeu. Okay? Não, ele não concorda com isso, porque isso é pecado, está realmente nos mandamentos do Senhor, e lá no Velho Testamento tinha que ser apedrejado. Mas Jesus, ele veio para salvar e não para condenar. E olha que interessante, ali ele amou tanto aquela mulher, amou tanto, que a primeira coisa que ele fez em atitude é se inclinar. O fato dele se inclinar não é que ele está se submetendo ou adorando alguém, não é nada disso. Ele escrever ali, tanto é que ele faz isso por 2 vezes, ali é uma forma de mostrar respeito, amor, consideração, mostrar longanimidade, mostrar alguém que de fato honra a pessoa e não quer ficar olhando para aquela situação de tanta humilhação e vergonha. E como ele estava sendo abordado para julgar a causa, a princípio, porque eles queriam que o mestre falasse alguma coisa, então aquela atitude, você já pensou nisso? Dava respaldo, né? Dava a entender para a mulher que ele sim, de fato, estava ali procurando entender a situação dela, e ele de fato a salvou, e ele de fato a libertou, e é óbvio que ele também deu a ordem. Olha, eu não te condeno também, mas você tem que fazer algo. Vá e não faça mais isso. E aquela mulher, segundo a história, virou uma verdadeira filha do Deus Altíssimo. É algo tremendo. Então, infelizmente, a grande maioria da igreja perdeu o foco. Ficaram mais focados no que ele escrevia do que em si a situação daquela mulher, a qual Jesus, ele veio a este mundo não só para salvar ela, mas para salvar a cada um de nós, independentemente do seu pecado. Quero fechar aqui essa reflexão dizendo para você, não importa o que você fez, Jesus te ama. Agora não é o momento de condenar, e sim de salvar.
você pode ter certeza. Vá até Ele, invoque o nome do Senhor, chame por Ele, e Ele está de braços abertos para te respeitar, para te abraçar, para te perdoar e te dar a direção certa de tudo que você tem o que fazer. Se você quiser saber mais sobre este grande amor, aqui acima é só você assistir esse vídeo que eu entrei com mais detalhes e vai te ajudar bastante. Medite neste vídeo e que Deus te abençoe muito, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, fique com Deus.